Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu workshop Ser Desenhista na Prática. Estou muito contente de ter você aqui. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Carvalho, sou ilustrador, professor de desenhos há mais de 10 anos. Já eu conto um pouquinho mais da minha história para vocês. Hoje eu trouxe você aqui para conhecer Lisboa, o Parque Eduardo VII. É um lugar fantástico, cheio de turistas, e isso nós estamos no inverno, então tem muita coisa aqui maneira. A gente está perto da Praça Marquês de Pombal, logo a seguir a gente vê o Rio Tejo, que é um dos cartões postais aqui de Lisboa. Então eu trouxe você aqui para você entender o que é ser livre, o que é você poder viver daquilo que você ama fazer. E ser desenhista é isso, você poder fazer aquilo que você ama e ser muito bem recompensado por isso. Aqui nesse workshop você vai aprender por onde começar a desenhar, você vai aprender a planejar para evoluir a sua arte, a evoluir como artista. Você vai também aprender técnicas para vender os seus desenhos. Nós vamos fazer vídeos respondendo as suas perguntas. Aqui embaixo vai ter um campo de comentário onde você vai poder ter as suas perguntas respondidas, e também eu vou selecionar algumas perguntas para responder em vídeo. Sem contar que nós vamos ter um evento ao vivo, no qual nós vamos passar conhecimento para vocês, vocês vão poder fazer as perguntas tudo ao vivo, cara a cara. Antes de começar o seu aprendizado por onde você deve começar a desenhar, eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu já me apresentei, né? Meu nome é Vitor Carvalho, sou ilustrador, professor de desenhos há mais de 10 anos, mas nem sempre foi assim, nem tudo são flores. Então eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Como a maioria de vocês, eu sempre desenhei desde criança, é assim que eu me lembro de desenhar, então eu não lembro se eu comecei com 4, com 2, com 5, com 7, eu lembro que eu sempre desenhei, tá? Eu já fiz alguns trabalhos quando eu era muito novo, mas eu nunca tive a prática de desenhar, eu nunca fui desenhista de verdade. Mesmo porque quando a gente está começando, a gente está muito focado na escola, a gente está muito focado em coisas aleatórias e não naquilo que a gente gostaria realmente de fazer, naquilo que a gente amava fazer, tá? Eu preciso que vocês entendam que nem sempre nós vamos desenhar todos os dias, mas para ficar claro, isso é sempre uma opção nossa. Nós sempre podemos desenhar, literalmente todos os dias. A gente não precisa ficar inventando desculpa para isso. Então a roda da vida vai girando, a gente vai fazendo outras coisas, vai seguindo outros caminhos, e por mais que a gente desenhe uma vez aqui, outra ali, a gente nunca está 100% focado naquilo que a gente realmente ama fazer. Então eu segui a maré como todas as outras pessoas. Eu concluí o ensino médio, entrei numa faculdade, fiz designer, que não tem nada a ver com desenho. Nessa altura eu conheci a mulher que veio a se tornar minha esposa e mãe da minha filha. E aos 18 anos eu vim morar em Portugal. Como eu disse pra vocês, nem tudo são flores. Por causa do choque de cultura, por você não entender muito bem como as coisas funcionam em outro país, e eu nunca tinha saído sequer do meu bairro, e eu tive que aproveitar as oportunidades que foram aparecendo. Naquele momento eu comecei a trabalhar como trolha. Eles chamam assim aqui em Portugal. Trolha nada mais é que um ajudante de pedreiro. E como eu era muito novo, naquele momento eu fiquei extremamente triste. Eu estava acostumado a trabalhar em escritório, eu estava acostumado a fazer designer, trabalhar com computador, e naquela época isso não estava acontecendo. Eu lembro de chegar em casa com as mãos todas duras, porque eu tinha que pegar peso e era muito magrelo naquela época. Vocês podem ver um pouquinho dessas fotos aqui. Eu lembro que eu mal conseguia carregar um carrinho de massa. É engraçado falar sobre isso, dá vontade de dar risada, mas naquele momento foi bem tenso. O tempo foi passando, eu mudei de emprego, fui trabalhar em telemarketing, e também não tem nada a ver com aquilo que eu realmente gostava de fazer. Algum tempo depois eu mudei de emprego novamente, comecei a trabalhar num restaurante, viu? Nem tudo são flores. Mas é muito importante dizer para vocês que em todos os momentos da minha vida eu sempre desenhei. Podia não desenhar todos os dias por escolha minha, mas eu sempre desenhei. Como eu sou formado em design nesse período, eu comecei a pegar alguns trabalhos tentando conciliar o meu emprego com os trabalhos freelancers. Apesar dos esforços, das noites passadas em claro, estava indo tudo muito bem e eu estava na minha famosa zona de conforto. E nunca passou pela minha cabeça ser um desenhista de verdade. Eu sempre fui um designer, foi assim que eu fui formado. Foi assim que a roda da vida me levou. Mas atenção, foi porque eu deixei isso acontecer. Mas em um determinado momento, os ventos da vida resolveram soprar ao meu favor. Foi como se Deus jogasse a oportunidade nas minhas mãos e falasse assim: pega, filho. Como eu disse, naquela época eu trabalhava num restaurante e o meu patrão pediu para fazer 2 mascotes que representassem o ambiente de trabalho. Apesar de amar desenhar, como não era o meu foco, eu sempre fui designer e não desenhista, eu tentei procurar algumas pessoas que fizessem o trabalho por mim. Foi aí que eu me deparei com valores de 600 a 3 mil reais.
Foi aí que eu enxerguei a possibilidade de mudar de carreira. O que era mais desafiador é que eu não sabia por onde começar a criar um mascote. Eu sabia fazer um logotipo, eu sabia fazer uma página na internet, mas eu não sabia como fazer um mascote. Então eu comecei a criar alguns esboços, como vocês podem ver por aqui. Procurando algumas informações pela internet, eu descobri que eu não podia simplesmente fazer um desenho no papel e entregar para o meu cliente. Eu precisava fazer o desenho vetorizado e eu não sabia por onde começar. Foi então que eu decidi fazer alguns cursos e evoluir com artistas tanto americanos quanto europeus. Depois de algum tempo, eu decidi criar o meu canal no YouTube para compartilhar um pouco do meu portfólio. Então algumas pessoas pediram para eu começar a ensinar algumas técnicas que eu estava utilizando nos meus mascotes. A verdade é que eu não estava me sentindo preparado o suficiente para passar o pouco conhecimento que eu tinha acabado de adquirir. E foi aí que eu continuei aprendendo, continuei me especializando, continuei buscando mais informações para agregar o meu trabalho. E lá se vão mais de 10 anos que eu me tornei desenhista profissional. Olha só o resultado que a Alana teve depois de passar pelos nossos treinamentos. Olá, Vitor Carvalho, aqui é a Alana e também estou no seu curso de treinamento online e estou mandando agora também, gravando esse vídeo sobre os meus desenhos, de quando eu comecei, os também que eu gosto, que eu sou fanática por animes, e também as minhas criações também que eu fiz. O Goku também, é o Black. Esse aqui também do começo. Esse aqui são minhas criações, essa. Esses aqui são minhas criações, que eu comecei também a pintar. Isso aqui é tudo criações que eu mesma inventei. Isso aqui também, eu começando a aprender a fazer os olhos, né? Aí eu fui arriscando, isso aqui é desde o começo. Espero que tenham gostado. Esses são meus desenhos. Também adoro fazer minha própria criação de desenhos. Espero que tenham gostado. Valeu, tchau, tchau. E acredita, esse também pode ser o seu resultado. Agora eu quero começar a contar para você por onde você deve começar a desenhar. Como eu disse, eu sei muito bem o que é passar pela sua situação. No começo era um bicho de 7 cabeças não saber por onde começar o desenho. Mas com a experiência que eu tenho hoje, eu posso dizer para você que é muito mais simples do que parece. A pergunta não é por onde você deve começar a desenhar, e sim como você deve começar a desenhar. Na realidade, você só vai precisar de um lápis e um papel. Na realidade, nem precisa ser um lápis, nem precisa ser um papel. Pode ser uma caneta, você pode desenhar na areia da praia, você pode desenhar onde você quiser, usando o instrumento que você quiser. Hoje em dia, boa parte dos meus trabalhos são digitais, mas no começo eu trabalhava no tradicional. Agora eu vou fazer algumas analogias bem simples para você entender como começar a desenhar. Por exemplo, você quer andar. Por onde você deve começar? Andando. Se você quer comer, como você começa a comer? Comendo. Se você quiser correr, o que você faz? Comece a correr. Desenhar não é diferente, você simplesmente precisa começar a desenhar. Então não importa por onde você vai começar a desenhar, se é pela cabeça, se é pelo pé, se é pelo topo da caneta, se você precisa fazer um esboço, não importa. Começa a desenhar, só isso. É claro que existem diversas técnicas que você pode aprender, mas para começar, você só precisa disso. Agora que você entende que não precisa inventar desculpa porque você não sabe por onde começar a desenhar, simplesmente começa. Agora que você entende que não precisa ficar inventando desculpa, vamos passar por uma zona um pouquinho mais avançada, que na realidade nem é tão avançada assim, a gente aqui não presta atenção mesmo nas coisas. Eu nunca fiz um workshop assim, fora de casa, eu sempre gravei dentro do meu estúdio, mas essa foi a minha intenção quando eu quis gravar esse workshop Ser Desenhista na Prática, porque ser desenhista é isso, é conhecer o mundo, é observar as coisas. E é aqui que está o pulo do gato. A partir do momento que você começa a observar as coisas com a visão de um artista de verdade, as coisas ao seu redor simplesmente começam a ganhar vida. Comece a dar atenção para tudo que está ao teu redor. Eu tenho certeza que a sua vida vai começar a ficar diferente, simplesmente porque você está observando essas coisas com mais atenção. Tenta entender que tudo que está ao teu redor foi criado por um desenhista, tudo passou por um projeto para ser criado. Como eu estou em Lisboa, nada mais justo colocar um dos principais cartões postais de Lisboa para a gente entender como isso funciona. Desse lado vocês estão vendo a Torre de Belém. Tentem imaginar a quantidade de formas geométricas que ela tem. Você conseguiu encontrar algumas coisas? Lembrando que você não precisa utilizar as formas geométricas como elas realmente são, você pode distorcer elas. As 3 principais formas geométricas que eu utilizo para encontrar alguma semelhança para poder transformar algo em algum desenho são triângulo, círculo e quadrado. Mas eu posso redimensionar elas ou distorcer elas do jeito que eu quiser, porque eu sou o desenhista.
Não estou falando que você precisa fazer cálculos para fazer um tipo de desenho, a não ser que você seja um arquiteto. Eu estou falando simplesmente para você substituir formas complexas em formas mais simples, para você conseguir passar isso para o papel. Ficou confuso? Vamos para minha mesa de desenho para a gente entender como isso funciona na prática. Bom, seja bem-vindo à minha mesa de desenho. Tá? Eu estou usando aqui uma lapiseira. Por que eu estou usando uma lapiseira? Você pode estar usando um lápis, não tem problema nenhum. É simplesmente para facilitar, se caso eu quebrar a ponta, eu simplesmente dou 2 cliques aqui e já está funcionando. Bom, vou mostrar para você o meu kitzinho básico para mim sair na rua, tá? Esse aqui é o meu kit. Você pode montar o seu kit, tá? Por que sair na rua? Porque às vezes a gente fica inventando desculpa de não ter o materialzinho. Então eu sempre levo um caderninho e um kitzinho com os meus materiais preferidos, os materiais que eu mais gosto de usar aqui dentro. E aí eu simplesmente uso ou não uso eles. Isso aqui é onde eu colocava o meu óculos, mas como o óculos não sai da cara, não tem por que eu comprar um estojo para isso. Sempre aproveitando aquilo que a gente já tem, para a gente não ficar inventando desculpa. Bom, é muito importante falar para vocês observarem as coisas. Já falei aí, vocês viram o meu vídeo aí no Porto, adorei gravar no Porto, vai ter mais vídeo no Porto. Eu queria que vocês começassem a observar mais ao seu redor, né? Às vezes a gente está dentro de casa e nem sabe das coisas que tem na nossa casa. Por mais que a gente viva nela, né? Por mais que a gente durma na mesma cama, senta no mesmo sofá, veja TV, ou fique no computador ou no celular, a gente não faz ideia de como essas coisas estão ali. Então, primeiro exercício que eu quero mandar para vocês aqui nesse workshop é observar o lugar onde vocês estão nesse momento, o lugar onde você passa a maior parte do tempo, né? Eu tenho certeza que se você fechar os olhos nesse momento, você vai conseguir visualizar algumas coisas, mas se você tiver com mais atenção aquilo que você precisa observar, você vai conseguir ver muito mais coisas, tá certo? Então, eu aqui no meu escritório, eu consigo de olhos fechados saber as coisas que eu tenho, né? Eu tenho uma mesa. Eu já vou fazer ela em ponto de vista de quem está na mesa de gravação. Aqui eu tenho uma chaminé que eu nem uso, né? Uma lareira, na realidade, que eu nem uso. Ela tem uma parede aqui, eu não vou desenhar essa parede porque eu tô como se eu estivesse dentro da parede, né? Aqui tem uma parede que vai para outro cômodo da casa, mais ou menos assim. Aqui é onde fica a câmera que eu tô filmando para vocês, tá vendo? Inclusive o sistema que eu gravo essa câmera, o sistema que eu bolei aqui, né, que eu modifiquei para fazer essa câmera, eu tive que fazer um desenho, eu projetei ele para fazer direitinho. Inclusive, algumas das ideias que eu tenho sempre surgem assim, com desenhos, com esboços. Isso é realmente muito importante quando a gente começa a projetar tudo isso. Não importa, ai Vitor, mas minha perspectiva está errada, eu não entendo de perspectiva, não importa, tá? Você precisa começar. Quando você começa, você dá um start na sua mente, no seu corpo, que não é normal ela tá fazendo, entendeu? Então você precisa entender cada coisa que você estiver fazendo. Então é aqui que eu ponho a minha câmera, que no caso é um celular, e é aqui que eu posiciono o meu lápis, tá? É assim que eu faço. Perspectiva é mais avançado, então não tenha medo de errar, tá vendo? Eu não estou usando sequer um ponto de fuga, se é que você que está vendo esse vídeo sabe o que é um ponto de fuga. Aqui fica a minha mesa e a da minha esposa, né, que nós trabalhamos juntos aqui, então eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Então eu tenho aqui, tenho a mesa. Ah, Vitor, mas você está do lado da sua mesa, é fácil de observar. Não, sabe por quê? Porque eu já desenhei ela em outros momentos, já imaginei ela. Inclusive, quando a gente vai mudar alguma coisa de lugar dentro de casa, eu não sei se sua mãe tem esse costume, ou se seu pai tem esse costume. Nós aqui em casa, nós temos esse costume de mudar de vez em quando as coisas de lugar. É até legal, porque dá um ar diferente, você modifica as coisas, é sempre bom, né? Então, a gente tem esse costume. E sempre quando a gente vai modificar as coisas, a gente sempre tira medidas, sempre mesmo, para que essas coisas caibam nos lugares certos, e eu faço o projeto para minha esposa verificar como vai ficar a casa na mudança antes mesmo da gente trocar de lugar. Isso é uma das coisas de você ser desenhista, um dos benefícios de você desenhista, né? Ser desenhista. Eu tenho vários benefícios por ser desenhista. O primeiro deles, observar as coisas de um jeito diferente, então eu sempre visualizo tudo que está ao meu redor de uma forma diferente. Eu falo até para os meus alunos, quem está aí no workshop, que é meu aluno, pode confirmar nos comentários desse workshop, que você sempre
tem uma visão diferente quando você observa. E o mundo deixa de ser um mundo simples para ser um mundo muito mais complexo para quem visualiza as coisas dessa forma, né? Ó, aqui em cima eu fiz uma coisa dentro do meu PC, sempre tentando ocupar o menor número de espaço possível. Então eu coloquei meus 2 HDs externos aqui em cima. Ó que legal. Mais uma vez, não se preocupem com a perspectiva, tá? Faça do jeito que você conseguir fazer aqui. Eu coloquei aqui eu coloquei uma caixa de som pequenininha e aqui eu coloquei um hub para ter mais USBs. Quem trabalha com PC, né, quem trabalha com arte digital, sabe que precisa de muito hub, principalmente para conectar portas USBs, mais pendrives, mais HDs externos, então é sempre legal a gente fazer isso. Bom, eu coloco o meu monitor aqui para aproveitar esse espaço aqui, tá vendo? Então eu coloco o meu monitor aqui, meu monitor é diferentezinho, tal. Ó, coloco o meu monitor aqui. Daqui até aqui, é assim que ele funciona. Vendo aqui, aí ó, telinha do meu monitor. E aqui eu vou colocar a minha mesa digitalizadora. Ó, é assim que eu faço a minha mesa digitalizadora, é assim que eu posiciono ela. Depois eu posso até filmar um dia lá, para vocês darem uma olhada antes de acabar o workshop, para vocês verem como fica. E aqui que eu geralmente faço as minhas live streams. Então eu coloco minha câmera aqui, minha webcam aqui, para filmar direitinho. Nós temos aqui um espaço aqui atrás, né? Tem minhas coisas, aqui minha esposa tem o monitor dela, fica meio na transversal para poder caber, porque querendo ou não eu sou o cara mais espaçoso da mesa. Ó, assim, o monitor dela, que é igualzinho ao meu monitor. E o laptop da minha esposa aqui, tá vendo? Que fica mais ou menos dessa forma. Tá vendo? Um esboço simples no qual eu observei o meu ambiente, ou até mesmo sem observar o meu ambiente, porque eu não estou olhando, porque eu já desenhei esse ambiente antes e tenho ele muito bem gravado na minha cabeça. Mas fica aqui o desafio para vocês. Você consegue desenhar o lugar onde você vive, o lugar onde você trabalha, ou o lugar onde você está nesse momento, sem ter uma fotografia, sem ter alguma coisa? Esse é o desafio aí para você tentar entender, tá? No meu antigo espaço eu não tinha pés, né, nas mesas. Nesse daqui eu resolvi fazer porque teve um acidente aqui, mas lembra que eu falei aí no vídeo que vocês viram aí no Porto? A mesa, você precisa de 4 pernas para fazer ela funcionar, né, para ela não cair. Você precisa desse jeito aqui? Não precisa. Se você colocar, por exemplo, uma perna aqui, uma perna aqui, uma perna aqui, ela vai ficar sustentada, tá? Vai. O que eu fiz quando eu precisei fazer um novo cenário foi, eu peguei isso assim, tá? E aí eu imaginei que a minha parede ia aguentar, erro meu. Eu deveria entender mais da parede, mas a parede meio que soltou, mas eu fiz umas hastes assim, que vinham da parede. Tá? Ela fez mais ou menos isso daqui, ficou mais ou menos uma prateleira, tá? Só que era uma mesa gigante e isso daqui era bem forte, ele aguenta bem. A diferença é que a parede daqui do apartamento ela não é tão boa, então ela soltou e isso caiu em cima de mim, basicamente, tá vendo? Por mais que você entenda a estrutura, se você não saber como as coisas foram feitas, atrapalha um pouquinho, entendeu? Mas tudo isso é teste, é experimentação. Então eu coloquei bastante parafusos bem grossos, né? Olha a quantidade de coisas, de histórias que eu estou contando para vocês aqui somente com os desenhos. Eu estou contando quase tudo que eu tenho aqui dentro de casa e das coisas que eu fiz somente com os desenhos. E você pode fazer isso. Eu acho que uma das principais coisas legais de você ser desenhista, de você poder fazer as coisas, lembrando que ser desenhista não é só ser quadrinista, ou fazer desenho realista, ou fazer criação de personagem. Ser desenhista é literalmente desenhar. Tá? Então, quando eu falo para você, você vai se tornar um desenhista, tá, bem sucedido, você precisa primeiro entender que ser desenhista é tudo. Então, você pode sim fazer o que você quiser, porque você é desenhista, você pode projetar alguma coisa, como eu disse, essa parte aqui, essa estrutura aqui no qual eu gravo, eu que projetei, tá? Eu que fiz uma modificação. Eu peguei nada mais do que uma luminária, né? Uma luminária aqui assim, e fiz isso aqui, ó. Eu tirei essa parte da luminária, né? E
coloquei aqui uma parte de um tripé, modifiquei ali, apertei o não sei o que, e depois eu fiz a parte onde fica o celular, como se fosse um tripézinho, só que só para o meu celular. Essa parte eu posso modificar de um lado e para o outro, tá? E para cima e para baixo. É bem legal, eu tenho tudo isso. E como que eu fiz isso? Projetando, desenhando, colocando em prática. É dessa forma que um desenhista deve agir, um desenhista deve tentar fazer as coisas, tá? Isso é muito importante, é colocar em prática, fazer o trabalho. Não precisa, tá vendo isso aqui? Ficou um garrancho, você fala assim, não, esse desenho é de criança. Não, não é de criança, tá? E mesmo se for um desenho de criança, todo desenho de criança começa de alguma forma, tá? Eu só estou pedindo para que vocês agora, que já não são mais crianças, né? Que vocês observem as coisas que vocês estão desenhando. Então, sem essa de ficar fazendo bonequinho de palito, porque agora vocês sabem desenhar. Esse é o vídeo que eu gravei aqui para vocês no meu papel, para que vocês tenham algum entendimento. Não se preocupe com o material. Ai, Vitor, eu não tenho, eu só tenho lápis e papel, e o meu papel é da escola, ou o meu papel é aquelas folhas de sulfite bem baratinha. Não importa. Isso daqui é uma folha, vocês podem ver que ela não é branca. Isso aqui é branco, isso não, tá? Porque ela não é folha de sulfite normal, essa folha é reciclada, tá? É muito mais barata e eu consigo fazer desenho nela, eu consigo passar todas as minhas ideias, consigo fazer alguns trabalhos nela. Inclusive tem muitos desenhos que eu consegui colorir com essa folha aqui. Tudo vai depender daquilo que você quiser fazer e das coisas que você tiver. Eu só não quero que vocês usem como muletas coisas como material, como papel, tempo. Tudo isso somos nós que fazemos, tá? Nós conseguimos se nós quisermos. Isso é muito importante. A gente tem que fazer acontecer, sem inventar desculpa. Agora eu vou mostrar um pouquinho das coisas, uma ideia, né, para vocês terem uma noção de como a gente começa a observar sem estar perto das coisas. Então agora a gente vai para o meu computador, que lá também é a minha mesa de trabalho. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre como as coisas funcionam, ou como a gente começa a tentar perceber como essas coisas funcionam, mais uma vez, a gente nunca vai saber tudo, só que a gente pode tentar imaginar como alguma coisa funciona, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, temos uma foto que eu já tinha pegado previamente na internet. Pode ser qualquer foto, galera, qualquer uma. Não fica perdendo tempo buscando fotos de referência, tá? Isso faz com que você perca um tempo extremamente precioso que você poderia estar praticando, e a gente agora já sabe que praticar é literalmente começar a desenhar, tá? Então, qualquer foto serve. Foi a primeira foto que eu encontrei no Google quando eu digitei foto. Simples assim, certo? E provavelmente é o que vai acontecer com você também se você digitar foto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender é cada coisa e cada elemento que tem aqui, tá? Nós temos uma menina, nós temos uma máquina fotográfica, nós temos camisa, nós temos uma pulseira, e são os elementos, fora o mar lá atrás, né? São os elementos que eu tenho nessa fotografia. Ou seja, é uma fotografia simples que a gente pode sim passar todas as coisas que a gente quiser e começar a entender, tá? Mas, como eu disse, nem sempre a gente vai saber tudo, como essa máquina fotográfica aqui. Eu não sei como ela foi desenvolvida, eu não sei quais são os conceitos dela, eu não sei quais são as coisas que tem dentro dela. Então eu vou começar a imaginar ela e vou, ao tentar passar ela, tentar imaginar ela aqui, né? Aqui ela já tem uma perspectiva bem pequenininha, ela não parece muito grossa, né? Ó, tá vendo? No sentido de largura, né? Ó, tá vendo? Ela tem só isso daqui, então não é muito grande. Eu não sei do outro lado, né? Mas provavelmente não. E aí, é lógico, não vai deixar ela 100%, você tem que deixar ela um pouquinho mais redondinha. Você vê que ela tem aqui essa parte redonda, né? Então a gente tem aqui a parte do visor, aqui onde ela consegue verificar pelo visorzinho aqui, esse daqui, como vocês estão vendo, o que ela vai fazer. Tem alguns sensores aqui, acredito eu. Como eu disse, eu não vou saber tudo. O que eu preciso saber é visualmente como essas coisas são, tá? Aqui vai vir a parte da lente, né, da câmera. Algumas lentes saem, outras não. Essa provavelmente não é aquelas máquinas objetivas, né, que tem as lentes objetivas que você pode ficar trocando. Se for, também não entendo, não faço ideia e também não é a minha praia. Eu preciso tentar desenhar ela. Então, ó, eu fiz duas linhas aqui, uma maior que a outra, tá?
para eu entender mais ou menos como essa perspectiva está sendo formada. Então, eu acabei de colocá-la aqui, ela tem o visor da câmera mesmo aqui, tá? Então a gente tem essa parte, nós temos aqui um outro estilo da câmera, talvez, que é escuro aqui, tá? Aqui você está vendo que ela vai um pouquinho para fora, ela não acompanha ela totalmente, então ela vem aqui, provavelmente deve ser para a pessoa segurar mais anatomicamente, ou para colocar algumas coisas aqui em cima, tá vendo? Você nunca sabe tudo, o importante é o jeito que você está conseguindo passar as informações pro desenho. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo algum trabalho para alguém, tá? O cliente quer sempre saber e verificar se você passou tudo o que ele queria para o papel, e cada detalhe é importante, pode não ser para você, tá? Mas para o cliente pode ter certeza que é, e tenta sempre passar tudo para o desenho, tá? Aqui nós temos a parte onde segura o flash, aqueles flashes que não são embutidos na câmera, a gente pode ver aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui um detalhezinho, e aqui você vê que no meu desenho essa parte ficou menor, tá vendo? Ela tinha que ser um pouquinho maior, né? Essa parte aqui eu dei uma calhota aqui nesse desenho, então a gente vem simplesmente na câmera, a gente consegue, com o PC eu consigo fazer isso mais fácil. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso no tradicional, né? Assim que chama, tá? Tradicional é aquilo que você faz no papel, com tela, alguma coisa assim. O digital é isso que vocês estão vendo na frente de vocês, tá? Então dá sim para você fazer também, a diferença é que você tem que usar borracha, eu não preciso usar a borracha, tá? Então nós temos aqui esse efeito, você pode ver, e aqui seria mais ou menos assim. Eu não consigo saber o que tem embaixo dessa mão aqui, então eu vou supor que ele é semelhante ao outro lado, entendeu? Pronto, beleza, fiz uma máquina aqui. Primeira coisa que eu consegui fazer nesse desenho. Outra coisa que eu posso fazer nesse desenho é o olhar da menina. Então, a gente tem alguns detalhes que é muito importante falar, que as pessoas têm uma certa dificuldade, que são os olhos. Então, a gente vai começar com os olhos, tá? Ó, primeira coisa, vamos entender. Nós temos o globo ocular. O globo ocular nada mais é que a parte branca do nosso olho. O globo ocular, né? Globo ocular, nós temos a íris no nosso olho e nós temos a pupila do nosso olho. E nós temos o brilhinho, nós temos aqui aquele efeito da íris, tá? E aqui aquelas veias que ficam no globo ocular, tá? Então a gente tem isso daqui, que isso aqui é muito importante para a gente começar a entender como as coisas são e mostrar para vocês algumas coisas. Bom, primeira coisa que é realmente importante, ó, o olho nunca aparece como um todo. Você vê aqui, você não está vendo a íris toda. Vou diminuir para vocês entenderem. Você não está vendo a íris toda. A íris vem daqui até aqui, mas se ela fosse toda, vocês iam ver isso daqui. E está fora do campo dela, certo? Então é a mesma coisa. A íris nunca aparece toda, tá? Então você precisa sempre fazer algum detalhe para essa íris não aparecer, tá? Ou coloca a íris um pouquinho para cima ou para baixo. Outra coisa, isso daqui não existe, tá? Ó, que muita gente quando está começando faz. Isso daqui não existe. Um olho não é assim, tá? Então vamos voltar para o nosso olho aqui. Você vê que ela começa, o olho dela começa assim. Vamos riscar aqui. O olho dela começa mais para baixo e abre, ó. Faz isso daqui e abre aqui para o canto, tá vendo? Daí ela tem aquela partezinha onde a gente geralmente já ficou com o dedo que estava coçando, ó, aqui, ok? Ó, que legal. A gente tem essa parte aqui e essa parte geralmente é bem escura, principalmente porque a gente tem muitos cílios e essa parte fica coberta, tá? Geralmente nos desenhos a parte de cima, não só porque passou rímel ou alguma coisa do gênero, mas sim porque tem muitos cílios, então essa parte geralmente é muito escura. Com relação a estilos de desenho, isso vai variar bastante, tá? Então você tem os desenhos mais realistas que realmente focam em passar o conceito total de colocar todos os cílios. Você vai ver outros tipos de desenhos onde somente estar escuro e fazer isso daqui já demonstra que o olhar é feminino e já tem cílios, você não precisa colocar todos os cílios, tá? E você vai ver outros tipos de desenho onde isso daqui, como mangás, por exemplo,
tá? Isso daqui é um olho. Então, você vai colocar a pupila, tá? Nós não estamos focando em estilos de desenho, tá? Mesmo porque eu quero que vocês observem melhor as coisas. E isso vai fazer com que vocês entendam também que vocês também precisam observar, seja o tipo de estilo que vocês quiserem. Vocês nunca vão saber tudo, tá, galera? Isso é realmente muito importante. É isso que fique bem claro aqui, porque as pessoas às vezes entram no curso de desenho achando que vão sair de lá experts. Não. Os cursos de desenho servem para, primeiro, instigar vocês a seguirem um método, tá? O método é importante, mas não quer dizer que vocês fiquem engessados sem poder fazer aquilo que dá na telha de vocês, né? Tirem licenças criativas. O que vem a ser licenças criativas? O Pablo Picasso falou muito isso, que é entenda o mundo, entenda as coisas como um profissional, mas destrua as coisas como um artista, tá? O que vem a ser isso? Você não precisa seguir o que o mundo quer, o que o mundo pede para você seguir, se você simplesmente quiser fazer as coisas da sua maneira. Então, se um personagem, como eu disse, quer ou voar, isso não existe, entendeu? Agora, se ele seguir as regras do mundo, ele nunca vai fazer um personagem voando, tá entendendo? Essa é a grande lição que eu tiro com os ensinamentos do Pablo Picasso e outros mais, como Stan Lee e outros caras bem legais aí que pode mostrar pra vocês. Bom, eu já fiz uma sombra aqui na íris, né? Você vê que a íris dela é bem escura, você não vê muito detalhe, né? Aqui. Então, mas aí você consegue passar algumas coisas. Mais uma vez, ela tem alguns cílios, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá vendo? Eu tô passando sempre no básico, porque eu não quero fazer, só tô observando. Aqui a gente vai fazer uma sombra, porque você tá vendo, ela tem aqui essa parte, e a gente vai sombreando, e aqui a gente vai fazer a sobrancelha dela, que vem mais ou menos aqui, ó, aqui assim, e aqui fica bem grossinho, aqui e aqui. Então a gente vai simplesmente fazer isso daqui e a gente tem o benefício da sobrancelha, tá? Se eu quiser fazer um outro olho, é muito importante que vocês tracem linhas. Então, ó, a linha vai vir aqui, a linha vai vir aqui, a linha vai vir aqui, opa, a linha vai vir aqui, sempre acompanhando essas linhas, é muito importante, tá? A diferença de um olho para o outro é sempre um outro olho, tá? E aí vocês sigam aí o padrãozinho que vocês precisam fazer. Isso é realmente muito importante, tá? Eu, como tenho o benefício do computador, eu simplesmente copio, né? Por isso que eu falo do computador, mas não significa que você precisa fazer. Você tem outros métodos de fazer isso, dá um pouquinho mais de trabalho. Qual é o método que é esse, Vitor? Mesa de luz. Quem vem a ser mesa de luz? Uma mesa de luz, meu pai fez para mim uma mesa de luz uma vez. Nada mais é do que uma mesa de desenho de vidro, tá? No qual você coloca uma lâmpada embaixo. Isso mesmo, uma lâmpada embaixo. Pode ser daquelas lâmpadas tungstênio ou pode ser uma lâmpada normal. Eu já fiz isso aqui com uma mesa de jantar que eu tinha quando eu precisei fazer um trabalho, né? E aí, ó, você coloca o seu desenho, ou seja, o seu esboço aqui, esboço, ok? Aqui. E aqui você vai colocar sua folha limpo, essa folha limpa, para você passar o desenho limpo. E aí o que você fez? Você fez um olho como esse, você vai pegar esse desenho, vai colocar embaixo, vai inverter esse desenho, ou seja, você vai literalmente virar a folha e automaticamente você vai ter esse desenho, esse olho aqui, virado ao contrário. E aí você passa os dois olhos iguais na mesma folha. Essa dica é um hack para desenho que vocês não têm noção. Aí eu vejo alguém falando, mas aí você não está desenhando de verdade. Quem disse que eu não estou desenhando? Não fui eu que desenhei um olho. Então significa que esse olho também foi eu que fiz, certo? Então eu só inverti. Eu fiz um hack, primeiro para ser mais rápido, segundo para ter mais eficiência no meu trabalho. Acredita em mim, quando você for e se tornar um desenhista profissional, você vai entender que primeiro você está lidando com o tempo 24 horas por dia, tá? Você tem que entregar um trabalho que o cliente pediu para você ontem, que é para ontem mesmo. Então você precisa jogar com isso, precisa ser mais rápido. Se você demora para fazer uma linha, você vai entender que você tem que fazer uma linha muito mais rápido, mais contínua e por aí vai. Você vai se adaptando como artista, você vai se adaptando como desenhista. Bom, eu falei para vocês que esse conteúdo desse workshop eu vou entregar muita coisa, muito segredo de desenhista aqui para vocês, e eu espero que realmente vocês estejam pegando tudo, anotando tudo, tá certo? Agora vamos lá finalizar o dia de hoje.
Seja muito bem-vindo de volta a esse cenário lindo que é Lisboa. Eu tô aqui para agradecer você por ter chegado nesse momento aqui do vídeo. Se tudo que eu falei para você, tudo que eu passei de conhecimento para você nesse momento fez sentido, por favor, compartilhe esse workshop com outras pessoas. Tem um botão aqui embaixo. Se você ficou confuso em algumas coisas, se você quiser deixar até um comentário sobre como essa técnica influenciou você de alguma forma, ou se mudou aí a forma que você pensava sobre o desenho, sobre como você começar a desenhar, por favor, deixa aí nos comentários, isso é realmente muito importante. Eu vou estar aqui respondendo cada um dos seus comentários. Tá achando que é só esse vídeo aqui nesse workshop? Muito pelo contrário, tem muito conteúdo que eu ainda quero trazer para você. Dá só uma olhada como vai ser o próximo vídeo. Espero que você esteja tão empolgado quanto eu tô. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe esse workshop. Eu quero trazer o maior número de pessoas para conhecer esse universo diferente do que é ser desenhista. Por mais que você não conheça nenhum desenhista, compartilhe isso daqui. Eu tenho certeza que muita gente gosta de desenhar, simplesmente não tem a coragem o suficiente para começar. É por isso que eu quis começar com esse vídeo. E se você viu esse vídeo, ficou muito empolgado e já aplicou essa técnica ou vai aplicar essa técnica, posta aqui depois o resultado e fala pra mim qual foi o seu sentimento de utilizar essas técnicas, tá certo? E é isso, vai dando tchau pra Lisboa porque o nosso próximo cenário é em outro lugar. Muito obrigado mais uma vez por estar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.